Nós vamos falar agora sobre uma reunião da Comissão de Relações Internacionais da Lespe com representantes da França no Brasil e também de toda a atuação dessa comissão, né, que é muito forte aqui na Lespe. Vamos falar também sobre um ato solene que faz uma homenagem à Revolução dos Cravos. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Deputado, vamos falar um pouquinho, então, dessa comissão que já tem, assim, tem representantes muito importantes e tem estreitado cada vez mais o relacionamento de São Paulo com outros países. A comissão tem atuado nessa relação com os consulados que têm sedes aqui no Estado, não só na aproximação, mas também buscando parcerias. Esse ano começou com várias atividades, desde o início do ano, desde janeiro, a gente teve o evento para denunciar o Holocausto, promovido pelo Consulado de Israel. Tivemos depois aqui um evento também promovido pela Assembleia, pela Comissão, para que a gente pudesse marcar essa passagem muito ruim na história mundial, que foi o Holocausto, e reafirmar os nossos compromissos com a democracia, com a liberdade, junto ao Consulado de Israel e todas as representações aqui no estado de São Paulo. Um ato importante. Aliás, é importante lembrar que naquele ato que foi feito na Hebraica, onde eles exibiram um filme com ainda pessoas vivas que presenciaram, que foram torturadas, foram para os campos de concentração, um dos representantes disse: nós precisamos continuar vigilantes, porque nós não podemos retroceder. E, infelizmente, a gente percebeu logo em seguida retrocessos absurdos, agora com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, as declarações infelizes do deputado Arthur Duval aqui na Assembleia Legislativa, que deve levar à cassação do deputado. Então, assim, temas atuais que fizeram parte da história, mas que continuam permeando a nossa sociedade, que nós precisamos continuar vigilantes, impedindo retrocessos que deponham contra a democracia, que tirem o direito e a liberdade das pessoas. Aliás, a gente precisa estar muito atentos a isso. Até agora, quais os representantes de outros países que já participaram das reuniões da comissão? Então, nós já tivemos 4 reuniões aqui da Comissão de Relações Internacionais. A gente começou em fevereiro com o cônsul do Japão, o Kuana Ryosuke. Depois tivemos o embaixador, que é o cônsul da Argentina, que assumiu recentemente, o Dr. Luiz Maria Leclerc. Depois nós tivemos, em março ainda, a visita do cônsul honorário da Ucrânia, o Dr. Jorge Ryblak, para a gente conversar um pouco sobre a relação com a Ucrânia, como a Assembleia poderia também ajudar nesse momento difícil, principalmente recebendo os ucranianos, as ucranianas e seus filhos, que deixaram o país em função da guerra. A gente tem mais de 50 dias de guerra, uma situação difícil. Uma foto hoje num jornal, no Folha de São Paulo, que traz assim o horror da guerra, uma pessoa morta, estendida na rua. Então, assim, a gente acabou tendo com a Ucrânia e agora, em abril, dia 12, a gente teve com o cônsul da França, Dr. Yves Tessier d'Orfeu. Uma reunião também importante para buscar parcerias com a França, com o Japão, com a Argentina. E a comissão, além disso, tem dialogado paralelamente. Já recebemos aqui, junto à presidência, os cônsules da África, são cônsules honorários de vários países. Tivemos uma reunião com o GRULAC já no final do ano passado, com os cônsules da América Latina e do Caribe. Essa reunião acabou levando os cônsules a dialogar com as universidades estaduais. A gente deve fazer um evento aqui para discutir parcerias, ampliar as parcerias. A USP, a Unicamp, a Unesp já tem parcerias com esses países da América Latina, do Caribe, mas nós queremos ampliar, buscando novas parcerias e investimentos. As universidades estão muito interessadas, surgiu uma ideia lá na Unicamp, na conversa com o cônsul do Paraguai que preside o GRULAC, que é esse grupo, de buscar recursos para garantir a permanência dos povos indígenas que vêm estudar aqui, porque eles precisam trazer as famílias, eles precisam ter um certo amparo, e a gente está discutindo essa possibilidade. Então, agora, ainda nesse semestre, a gente deve ter uma reunião aqui com os cônsules e com os embaixadores,
desses países e os 3 reitores das universidades públicas. Então, são importantes atividades que podem render frutos para o Estado de São Paulo e também para esses países que se relacionam com o Estado. E até eu acompanhei algumas dessas reuniões, se falava também muito de olhar para o interior de São Paulo, né? Para investimentos, alguns países já estão aqui em negociação, inclusive. Então, na conversa que a gente teve com a França, esse também foi um tema, interiorizar os consulados. Normalmente o cônsul conhece muito bem a cidade de São Paulo, a Berrini, a Paulista, os Jardins, mas ele precisa conhecer também outras cidades. Então, por exemplo, o cônsul do Japão, a deputada Maria Lúcia Amari, que pertence à comissão, combinou uma visita para conhecer o parque tecnológico lá da região dela, a região de Sorocaba. Nós tivemos também a oportunidade de levar cônsules para outras regiões do estado, como Pedrinhas, que fica perto de Assis, o cônsul da Itália, que hoje já não está mais aqui, né, em São Paulo, ele voltou a Roma, Filippo La Rosa, esteve comigo lá em Pedrinhas numa visita. Eles lançaram um livro falando daquela comunidade. Possivelmente Pedrinhas é a cidade mais italiana do estado de São Paulo. Uma comunidade muito grande de italianos que se instalaram naquela região de Assis. Nós tivemos com o cônsul de Israel em Araraquara, nós tivemos com o cônsul da Suécia e a embaixadora visitando a cidade de Gavião Peixoto para conhecer o projeto do Gripen, que é o avião que está sendo produzido aqui no Brasil. Aliás, o Brasil recebeu 2 modelos agora recentemente. Nós tivemos reunião com o cônsul do Chile para conversar sobre parcerias e também para prospectar a visita do presidente eleito aqui no estado de São Paulo. Então, tem várias ações que estão ocorrendo paralelamente. Nós tivemos também com o cônsul da Itália, ainda o Filippo, no Alto Vale do Ribeira, para mostrar aquela região, para tentar buscar parcerias no desenvolvimento do turismo, de gerar emprego e renda para as pessoas. Então, a comissão, além de ouvir, de conhecer um pouco a relação existente, a gente também discute essa possibilidade de levá-los para outras cidades. Óbvio que a pandemia limitou nesse período, limitou essas viagens, mas eu acho que a gente vai ter ainda um período grande pela frente para poder levá-los para as outras cidades. A gente teve várias reuniões virtuais, nós fizemos com a região de Itapeva, aquela região de Capão Bonito, fizemos com o Alto Vale do Ribeira, fizemos com o Presidente Prudente, fizemos com Jales. Então, a gente também aproveitou esse momento da pandemia para apresentar as regiões, mesmo que virtualmente, e quem sabe despertar interesse nesses países. E quando a gente olha para o estado de São Paulo, a gente olha o mundo, né? Porque todos os países estão representados aqui. Então, todo mundo é uma mistura de todos os outros países. Trazer, então, esses representantes aqui para dentro da Assembleia, trazer essas oportunidades, mostrar o que nós temos e fazer essa ligação também. Eu nunca tinha visto uma atuação dessa comissão de uma forma tão eficiente, tão forte. Então, é preciso resgatar aqui a história da comissão. Uhum. Ela existiu um período aqui na Assembleia Legislativa, eu não tenho como avaliar como ela atuou. Depois a gente ficou 10 anos sem a comissão. Nessa legislatura, a gente dialogou com o então presidente Cauê Macris, porque a Assembleia tem uma importância muito grande, recebe representantes consulares, embaixadores, parlamentares, mas ela não tinha um instrumento para dar continuidade a essas relações. Então, o presidente recebia o representante, dialogavam, colocavam à disposição, entregavam um brecheret ou uma lembrança da Assembleia e acabou. E a partir daí a gente começou a dialogar com o presidente, o então presidente Cauê, da importância de recuperar a comissão. A ideia era ter uma subcomissão vinculada a uma outra comissão permanente, mas o debate da mesa e depois o aprofundamento dessas questões levou a presidência e a mesa a tomar a decisão de constituir uma comissão permanente. A comissão foi constituída ainda no primeiro ano, ela foi montada antes da pandemia, então a gente teve um ato aqui importante com a representação de vários consulados, constituímos a comissão, em seguida foi eleito o deputado Reni Ozzi, que ficou 1 ano e 4 meses como presidente, e depois eu era vice e fui eleito presidente.
E a partir daí a gente começou então a intensificar, apesar da pandemia que já tinha começado, essa relação virtual, que foi importante, e depois a relação presencial. Então a gente tem recebido aqui vários representantes, eu citei da América Latina, do Caribe, da África, mas a gente recebeu o cônsul dos Estados Unidos, a gente recebeu da Bélgica, a gente tem conversado muito e isso tem valorizado a Assembleia e também valorizado a Secretaria de Relações Internacionais do Estado, o caso do secretário Júlio Serson, que sempre tem assento nas reuniões, ele ou o embaixador Massot ou o Andrei Brito, por conta da importância que tem o Estado de São Paulo e para que a gente possa fortalecer essas parcerias. Então, vou dar 2 exemplos recentes. Agora a gente vai fazer, no próximo dia 26 de abril, eu sei que está na sua pauta, mas eu vou antecipar, depois a gente conversa, um evento com a Casa de Portugal, com o Consulado Português, que é a comemoração da Revolução dos Cravos, 48 anos da Revolução. É um marco importante em que Portugal encerra uma ditadura do Salazar e reforça a importância da democracia. E que para nós tem uma importância muito grande, não só para o Brasil, mas para os países de língua portuguesa do mundo, na África, aqui. E isso trouxe uma lufada para poder ter movimentos em defesa da democracia e do fim das ditaduras. Então isso tem uma importância grande, a gente vai comemorar aqui. E vamos comemorar aqui, já vou antecipar, combinei com o presidente Carlão Pignatari, o evento para comemorar a Revolução Argentina de 1810, que é o momento em que a Argentina ganha a sua independência da Espanha. Então nós vamos fazer um evento aqui na Assembleia para comemoração. Então a Assembleia passa também a ser um espaço importante para receber as atividades internacionais e promover essa parceria com os consulados. E já tem tido bons resultados, né, pelo jeito. Tem, assim, a gente teve coisas concretas em Araraquara, com a Lupo. O cônsul da Itália, quando foi para Araraquara, visitou as empresas que tinham relação com a Itália. A Lupo, à época, não estava produzindo máscaras, a gente foi antes da pandemia. Mas o cônsul da Itália apresentou lá uma possibilidade de parceria, principalmente porque a gente sabe a importância que tem a moda na Itália. Acho que deve ter avançado, eu agora volto a Araraquara, vou me inteirar um pouco mais, mas a gente abriu várias portas. Então a ideia agora é a gente também olhar o que as prefeituras fizeram para poder buscar essas parcerias. Eu vou agora nesse próximo final de semana a Pontal do Paranapanema, onde a gente fez um evento com 3 cônsules da Itália, da China e da Suécia, e vou conversar com o prefeito Ed Thomas, foi deputado aqui com a gente, quais os desdobramentos dessas parcerias que a gente iniciou lá atrás. Nós estamos promovendo agora uma possibilidade de parceria com a cidade de Casabranca, que é conhecida como a capital da jabuticaba, com as feiras internacionais. A França é uma possibilidade, no dia 3 de outubro tem o início de uma feira de agricultura na França. A gente quer ver se é possível estabelecer essa relação. O cônsul da França disse que é uma pessoa que gosta muito de jabuticaba, então teve a possibilidade de receber lá o produto na sua casa, e a gente quer fazer com que essas relações se consolide e fortaleça o desenvolvimento das cidades no estado de São Paulo. E, deputado, até na comissão, na reunião em que o representante da França estava, ele falou sobre, são esses 200 anos, né, que a gente tem, então, a presença da França aqui no Brasil. Então, e a relação sempre foi muito boa, né, do Brasil, né, de São Paulo, principalmente com os outros países, tanto na questão comercial, a questão também de receber aqueles que passam por uma situação de guerra, enfim, e também a gente tem tudo misturado, né? Gastronomia, cultura. Assim, vale para a França, mas vale para outros países que você falou da gastronomia, da cultura. A Itália tem feito várias atividades culturais. Eles têm um evento gastronômico que eles realizam uma vez por ano aqui, trazendo chefes da cozinha italiana para fazer os pratos aqui nos restaurantes brasileiros do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. E a França tem uma influência muito grande na cultura. Os pensadores franceses têm uma importância muito grande na relação com o Brasil, em especial com a USP. A gente teve aqui, só para fazer uma deferência à minha cidade,
a visita do filósofo francês Jean-Paul Sartre, que foi a Araraquara nos anos 70 para uma palestra. A gente teve a presença de outros franceses como professores da USP. Isso fez com que a filosofia, a sociologia francesa tivesse uma relação forte com o Brasil, em especial com o estado de São Paulo. Então nós precisamos valorizar isso. E naquele dia que a gente realizou a reunião com o cônsul da França, no dia 12/4, a França estava promovendo o queijo francês aqui no Brasil e o queijo brasileiro para a França. O Brasil tem produção de queijo importante hoje no estado, queijo com tradição italiana, mas também com francesa. Então isso tem uma importância muito grande. Muita coisa acontece nesse estado, um estado, como você disse, tem uma diversidade muito grande com a participação de imigrantes, com a vinda de outros brasileiros para cá, de outros estados, o que fez do estado de São Paulo essa potência, o que é considerada a locomotiva econômica do Brasil. Bom, deputado, eu quero agradecer a participação do senhor hoje aqui com a gente para falar de todas essas atividades, porque aconteceu muita coisa já nesse pouco período do ano aqui de 2022. Parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito e deixo também um minutinho aí para o senhor convidar, porque dia 26, então, tem um evento bem importante aqui na LESP. Muito obrigado pelo convite de novo e eu queria aproveitar, então, para deixar aqui o convite. No dia 26 de abril, às 19 horas, a gente faz um evento da comemoração da Revolução dos Cravos, que tem importância para Portugal, mas tem importância para todos os países do mundo, em especial aqueles que viviam ditaduras como o Brasil. Aliás, só para fazer um parênteses, a gente acabou de ver aqui, estarrecido na Páscoa, áudios dos ministros do Tribunal Militar reconhecendo a tortura e que agora o próprio tribunal relativiza, banaliza o que nós não podemos permitir. Pessoas foram torturadas, mulheres que sofreram aborto por conta da tortura, pessoas que morreram na tortura. Então, nós não podemos perder essa oportunidade de ter um evento, não só para comemorar a Revolução dos Cravos lá em Portugal, mas para dizer não à ditadura, não à tortura, não ao retrocesso e sim à democracia. Então, dia 26, 19 horas, aqui na LESP, Revolução dos Cravos, todo mundo está convidado. Obrigada, deputado. Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigada.